Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Amorim, eu sou professor de matemática e nós iremos iniciar agora mais uma aula de matemática. Essa aula é uma aula de matemática preparada para o nono ano da escola Isaac de Alcântara Costa, em Farias Brito. Essa aula está sendo preparada para ser repassada no dia 12/5/2021, no horário das 2h30 da tarde até as 4 horas. Nada impede dessa aula ser assistida várias e várias vezes e também por outro público que não seja os alunos do nono ano dessa escola. Na agenda de hoje, nós temos como objetivos a alcançar realizar a correção do exercício anterior, que foi passado no dia 6/5/2021, que é um exercício que continha os assuntos de multiplicação de polinômios e divisores de polinômios por monômios. Também iremos conversar um pouco a respeito da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e também a respeito, e aí fechando essa parte, a gente vai fazer a introdução do conteúdo de hoje, que é o conteúdo de produtos notáveis. Os produtos notáveis são vários, mas aqui hoje a gente vai se atentar ao quadrado da soma de dois termos. Ao final de tudo isso, iremos realizar um exercício de fixação, a fim de compreender melhor este conteúdo. A título de esclarecimento, essa é uma experiência visando disponibilizar mecanismos que sejam mais eficientes dentro dessa metodologia do ensino remoto. Já tentamos aulas pelo Google Meet, temos a interação no grupo do WhatsApp, e aí com relação ao Google Meet, estávamos enfrentando a dificuldade de não poder deixar esse material disponível aos alunos que não tinham o acesso em tempo real. E por conta disso, estamos testando vários mecanismos. Esse é um deles, é um vídeo piloto, e aí de acordo com a demanda, de acordo com a receptividade e a produtividade a partir desse vídeo dos alunos e também visando sempre a construção do conhecimento, a gente pode ir fazendo as adaptações e, caso necessário, iremos mudar, adaptar e tentar, nesse tempo de pandemia, tornar as aulas o mais eficientes possíveis. Então, indo logo para o primeiro ponto da nossa agenda, a gente vai estar observando a correção do exercício que foi passado na aula anterior. Esse exercício era composto por essa parte de multiplicação de polinômios e também divisão de polinômios por monômios. Nós iremos tentar aqui fazer uma abordagem para facilitar a compreensão e tirar algumas dúvidas que porventura vieram a acontecer durante a resolução desse exercício. Então, sem muitas delongas, observemos logo aqui o que é colocado na nossa primeira questão. A nossa primeira questão, que no caso é a quarta questão da página 97, pede o seguinte: ela diz: efetue as operações reduzindo os termos semelhantes. Nós iremos efetuar esta multiplicação e reduzir os termos semelhantes. Nessa letra A, é dito o seguinte, entre parênteses, 3x mais 2 vezes x menos 3. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui para a lousa para tentar ficar mais simples. Nós temos aqui uma multiplicação de polinômios. E essa multiplicação é feita da seguinte forma. Você vai observar o primeiro termo, e nesse primeiro termo deste primeiro polinômio, nós iremos multiplicá-lo pelo primeiro termo do segundo polinômio e também pelo segundo termo do segundo polinômio, ficando da seguinte forma: 3x vezes x, a gente não... Aqui nesse x é como se tivesse 1, a gente vai multiplicar número por número, letra por letra. 3 vezes 1 é 3, e x vezes x é x ao quadrado. Continuando, ainda temos o segundo termo do segundo polinômio que precisamos realizar a multiplicação. 3x vezes menos 3, aí a gente tem um jogo de sinais, mais com menos é menos. 3x vezes 3, eu só tenho aí na segunda parte um número, então vou multiplicar somente os números.
3 vezes 3 é 9. E o x simplesmente vai se repetir na nossa multiplicação. Feito isso, a multiplicação de polinômios acabou? Não, não acabou. A gente ainda tem aqui o nosso segundo termo do primeiro polinômio, que eu vou precisar fazer o mesmo procedimento. Multiplicar pelo primeiro termo e multiplicar pelo segundo termo do segundo polinômio. E a operação continua, vai ficar numa mesma conta. 2 vezes x, tudo é positivo, fica mais 2x. E 2 vezes menos 3, mais com menos é menos, 2 vezes 3 é 6. Chegando aí, eu completei? Não, agora eu preciso observar nesse polinômio que ficou aí, se existem monômios semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que possuem as partes literais absolutamente iguais. Então, 3x ao quadrado. Não temos mais 3x ao quadrado. Iremos simplesmente repeti-lo. (3x ao quadrado). Agora, 9x mais 2x. Menos 9x mais 2x. Quando eu faço essa operação, eu fico com menos 7x. E vejam só, eu fiz uma redução porque esses monômios aqui são semelhantes. Sendo eles semelhantes, eu repito a letra, repito a parte literal e opero os números que aí estão. E o menos 6 eu vou repeti-lo. Chegando a esse 3x ao quadrado menos 7x menos 6, como a nossa resposta da letra A. O raciocínio para as demais letras é o mesmo. Você sempre vai multiplicar todos os elementos do primeiro polinômio por todos os elementos do segundo polinômio. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou pegar mais uma para a gente fazer a multiplicação. Agora, a letra D de dado. Vamos observar 5x ao quadrado mais 2x menos 1, coloca tudo isso entre parênteses, vezes x menos 3. E aí, o que é que nós vamos fazer para fazer essa operação? Da mesma maneira que fizemos a anterior. Observem o seguinte, eu tenho aqui na lousa expressado essa multiplicação de polinômios. 5x ao quadrado mais 2x menos 1 vezes x menos 3. Mesma regra. Eu pego esse primeiro monômio e multiplico por todos do segundo termo. 5x ao quadrado vezes x, eu tenho como resultado 5x ao cubo. 5x ao quadrado vezes menos 3, eu vou ter como resultado menos 15x ao quadrado. Concluir com o primeiro monômio, eu vou para o próximo monômio, a próxima parte, o próximo termo do meu polinômio. 2x vezes x vai ser igual a mais 2x ao quadrado. 2x vezes menos 3 vai ser igual a menos 6x. E aí eu concluí, mas ainda resta o menos 1. E eu vou precisar fazer com todos os termos destes polinômios. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 3, mais 4. Chegado nesse ponto, o que eu vou proceder é fazendo a redução, observando quem são os termos semelhantes. Primeiro, eu vou observar os que têm maior expoente para facilitar a minha linha de raciocínio. 5x ao cubo. Lembrando, só posso juntar monômios que têm a parte literal absolutamente igual. Existe aqui na nossa equação mais algum x ao cubo? Não existe. Se não existe, nós simplesmente iremos repetir. 5x ao cubo. Observando agora, menos 15x ao quadrado. Existe mais algum x ao quadrado? Tem sim. Nós temos o 2x ao quadrado.
Menos 15x² mais 2x², eu tenho como resultado menos 13x². Vou observar agora o que está acompanhando somente o x. Eu tenho menos 6x e eu tenho menos x. Lembrando, quando o x aparecer sozinho, sempre subtende-se que tem 1 multiplicando ele. Nesse caso aí, menos 1. Menos 6x menos x, a gente chega em menos 7x. E o 4, que aparece no final... Ah, pessoal, uma correção. Aqui não é 4. Menos 1. Aqui é multiplicação. Menos 1 vezes menos 3. Resultado mais 3, tá bom? E aí o mais 3 vai aparecer sozinho no final, chegando a esse resultado. Durante as correções, enquanto vocês estavam fazendo o exercício, algumas pessoas me perguntaram, professor, mas vai ficar um resultado tão grande? Nessa parte de multiplicação de polinômios, a gente chega em resultados que às vezes são realmente bastante grandes. Nossa próxima questão continua explorando a multiplicação de polinômios, só que ela vem em um formato um pouco diferente. Ela diz o seguinte, sendo A igual a x mais 5, B igual a x² mais 2x mais 1 e C igual a 2x² menos 4, aí ela pede, você tem que determinar A vezes B, B vezes C e a letra C, A vezes B vezes C. Como na questão anterior, eu vou pegar somente uma letra para a gente resolver e ela é muito semelhante às demais. Eu vou observar esta letra B de bola, que traz o B maiúsculo vezes o C maiúsculo. Desta forma, ficamos da seguinte maneira. O B vezes o C, mas aí eu preciso saber. B é quem? B é x² mais 2x mais 1. E C é 2x² menos 4x. Montando essa multiplicação, e aí é preciso lembrar vocês, sempre que eu for montar essa multiplicação, eu preciso colocar entre parênteses, porque eu estou multiplicando todo mundo por todo mundo. E da mesma forma que nos anteriores, eu vou fazer essa multiplicação de forma bem simples. x² vezes 2x², eu vou ter como resultado 2x elevado à quarta potência. x² vezes menos 4, eu vou ter como resultado menos 4x². Continuando, agora pegando o 2x. 2x vezes 2x², eu vou ter como resultado 4, que eu multiplico 2 vezes 2, x elevado ao cubo. Por que x elevado ao cubo? Porque aqui eu tenho um expoente 1 e aqui eu tenho um expoente 2. Multiplicação de potências de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. E aí agora, 2x vezes menos 4, eu vou ter como resultado menos 8x. Mais, agora multiplicando 1. 1 vezes 2x² é o próprio 2x². 1 vezes menos 4 é menos 4. Chegado nesse ponto, eu vou fazer a redução, juntando quem são os termos semelhantes. 2x². Tem mais alguma potência de x elevado à quarta? Se não tem, só repito. 2x à quarta potência. Eu tenho aqui mais 4x ao cubo. Vou colocar, porque só tem ele. Mais 4x ao cubo. Já no caso de x², eu tenho menos 4x² e mais 2x². E aí eu vou juntar esses dois termos, tendo como resultado menos 2x². E aí, no caso, resta para nós o menos 8x, que não tem semelhante, vou repetir, menos 8x e o menos 4. Obtendo todo esse polinômio como a nossa resposta. Então, observando, nós temos a próxima questão, que é a questão de número 6, que pede para que você determine
o polinômio que representa o volume de cada uma das figuras. Na figura A nós temos um cubo e na figura B nós temos esse paralelepípedo aí. Desta forma, nós iremos encontrar esse volume. Como é que eu encontro? Qual é a fórmula do volume? Base vezes altura vezes profundidade. E aí, nesse caso, eu vou pegar a letra B, porque oferece um pouco mais de complexidade. No caso da letra A, não que a letra A não tenha complexidade para ser resolvida, mas a letra A traz elementos iguais. Então, nós vamos pegar os elementos diferentes, que talvez seja a que oferecesse maior dificuldade para vocês. Então, novamente, vamos voltar aqui para a lousa. Nós temos, na nossa lousa aqui, a representação das arestas dessa figura. X mais 1, x mais 4x mais 2 e 2x menos 3. Everton, como é que eu vou fazer esse procedimento se aí eu tenho 3 polinômios sendo multiplicados? Não se afobem, é extremamente simples. Você vai primeiro fazer a operação desses dois e somente quando você tiver o resultado desses dois é que você multiplica por esse terceiro. Se for fazer agora pulando, não vai dar certo. A gente precisa fazer por partes, dessa forma. E aí, façamos. X vezes 4x, a gente vai ter 4x ao quadrado. X vezes 2, a gente vai ter mais 2x. 1 vezes 4x, a gente vai ter mais 4x. 1 vezes 2, a gente vai ter mais 2. Chegando nesse ponto, eu já vou para a multiplicação do outro? Não, agora não. Nós ainda precisamos reduzir esse polinômio para não termos problema. Reduzindo. E aí isso aqui agora deixa de estar reduzindo. Vamos fazer a redução. 4x ao quadrado mais 2x mais 4x, a gente chega em mais 6x mais o 2 que está sozinho. Agora, para eu multiplicar por esse daqui, isso aqui tem que estar entre parênteses, para lembrar sempre que eu estou multiplicando. Eu pego esse daqui e trago aqui para baixo agora. 2x menos 3. E agora, novamente, eu vou fazer o mesmo procedimento para que essa multiplicação aconteça. 4x ao quadrado vezes 2x, eu vou ter como resultado 8x elevado a 3. E aí, 4x ao quadrado vezes menos 3, eu vou ter menos 12x ao quadrado. Agora, pegando o 6x. 6x vezes 2x, a gente vai ter 12x ao quadrado. E agora, continuando, 6x vezes menos 3, a gente vai ter menos 18x. Agora, pegando 2. 2 vezes 2x, a gente tem mais 4x. E 2 vezes menos 3, a gente tem menos 6. Reduzindo agora os semelhantes, nós vamos ter o seguinte. 8x ao cubo, menos, esse corta com esse, menos 18x, mais 4x, menos 6. Aí a gente chegou nesse ponto, e aí você diz, Everton, tem uma coisa errada, o gabarito não é esse. O que foi que aconteceu? Na hora de transcrever aqui em cima, se vocês observarem, esse sinal aqui, ó, lá nos dados, é um sinal negativo. Então, é preciso que tenha muito cuidado nesse momento. Nossa conta não está errada, mas esse dado lá na medida é um dado negativo. E aí, por conta disso, nós não conseguimos chegar no resultado que é o gabarito, de fato, da nossa questão. Está errado para a questão, mas a noção de compreender o cálculo é essa daqui. A próxima questão já vem para o segundo bloco, que é o bloco de divisão de polinômio por monômio. Na divisão de polinômio por monômio,
a gente vai observar os critérios de divisibilidade e aí iremos realizar os cálculos que aí estão propostos. A primeira questão traz uma série de divisões e, assim como nas questões anteriores, nós vamos escolher duas das que estão aí para realizar a fim de comprovar esse gabarito. Fazendo, então, a letra A. A letra A tem para a gente 10x elevado a 6 mais 12x elevado a quinta, tudo isso dividido por 2x ao cubo. Então, voltando aqui para a lousa, nós temos expressado desta maneira. Então, eu vou dividir, assim como na multiplicação, eu sempre vou fazer termo por termo. Eu vou dividir esse pequeno termo, esse monômio, por esse monômio aqui. Lembrando, eu divido número por número, letra por letra. No caso das letras, eu vou me utilizar das propriedades da potência para que isso funcione. 10x elevado a 6 dividido por 2x elevado a 3, aí eu vou fazer 10 dividido para 2 é igual a 5. X elevado a 6 dividido para x elevado a 3, propriedade da potência, divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Vou repetir o x e faço 6 menos 3, 3. Fiz a primeira parte, vou fazer agora com a segunda parte. No caso, o 12x elevado à quinta. Então, vamos lá. Mas não tem jogo de sinal, aqui é mais com mais, continua sendo mais. 12x à quinta dividido por 2x ao cubo. 12 dividido para 2 é igual a 6. X à quinta dividido por x ao cubo, repito o x. 5 menos 3 é igual a 2. E aí nós temos o nosso gabarito. Olhando agora para a letra D de dado, que envolve frações, essa letra pode parecer que é complicada, mas na verdade não é. Ela vai exigir de nós somente que a gente se lembre de um conceito lá da divisão de fração. Então, vamos aqui para a lousa olhar o que eu estou dizendo. Na nossa lousa, a gente já tem esta divisão aqui colocada, e aí nós temos 5 sextos de x ao quadrado menos 3 quartos de x, tudo isso dividido por menos 2 terços de x. Como é que eu vou proceder para fazer essa divisão? Da mesma forma que a anterior, eu vou pegar termo por termo. E aí, nesse caso, aqui é negativo, vou ter jogo de sinal, mais com menos é menos, menos. E aí eu vou colocar aqui separado, que é para poder a gente entender como foi que eu fiz essa divisão. 5 sextos dividido para 2 terços, lembra da propriedade. Na divisão de frações, eu multiplico o primeiro termo pelo inverso do segundo. Como assim, Everton? Vai ser 5 sextos vezes, aqui não é 2 sobre 3, vai ficar 3 sobre 2, que é o inverso. 3 sobre 2. 5 vezes 3, aí eu vou colocar aqui embaixo, que é onde eu estou colocando meu resultado. 5 vezes 3 é 15. 6 vezes 2 é 12. 15 dozeavos é o resultado da divisão da fração. E com relação ao nosso coeficiente, que é a letra x ao quadrado dividido para x, vai ficar simplesmente x, porque aqui tem 2, aqui tem 1. Eu faço essa subtração e aí fica menos 15 dozeavos de x. Agora, na próxima, menos com menos é mais. Vou fazer da mesma forma, vou colocar aqui separado, que é para a gente entender. 3 sobre 4 vezes 3 sobre 2. Multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 2 é 8. X dividido para x é divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes. Mas nesse caso, aqui tem 1 e aqui tem 1.
vai ficar x elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Eu não preciso dizer aqui que é multiplicado por 1. Então, essa daqui já é a nossa resposta da maneira que está posta no gabarito. A próxima questão, no caso a segunda, diz o seguinte: o produto de um monômio por um polinômio tem como resultado 20a ao quadrado b à quinta mais 30a ao cubo b à sétima. Sendo o monômio 5a ao quadrado b ao cubo, determine o polinômio que dá origem. Nesse caso, é simplesmente fazer essa divisão, esse primeiro polinômio por esse segundo, por um monômio. E aí, nesse caso, a gente encontra o que está posto aí no gabarito. A próxima questão é muito parecida e ela diz o seguinte: a área de um retângulo é representada por b ao quadrado x ao quadrado mais 2bx. Sendo bx a medida da altura, determine a expressão que representa a medida da base do retângulo. Pessoal, o procedimento é o mesmo. Eu vou pegar esse polinômio e vou dividir por esse monômio, e quando eu fizer a divisão, eu vou ter como resultado bx mais 2. A quarta questão traz para a gente o seguinte: para determinar o quociente de 10x ao quadrado y ao cubo menos 20x ao cubo y à quinta mais 30x à quarta y à sexta pelos monômios que seguem. Então, nesse caso aí, você ia ter que fazer divisão por divisão, da mesma forma que nós fizemos na primeira questão. E por isso, e aí o vídeo já está um pouquinho longo, eu vou deixar aí para vocês, mas vocês podem revisar o vídeo, ver depois e analisar, porque essa divisão funciona da mesma maneira que eu expus nos dois exemplos que eu fiz na lousa para vocês. Dando continuidade, nós iremos agora conversar a respeito da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Nós estamos inscritos na 16ª Olimpíada, que, na verdade, deveria ter acontecido no ano passado, em 2020. Mas, por conta da pandemia, não teve como essa Olimpíada acontecer em 2020. Tanto é que, em 2021, alguns dos dados da nossa inscrição que haviam sido efetuados já estavam salvos e a escola só teve que renovar essa matrícula na Olimpíada. Vocês, por estarem no 9º ano, eu pressuponho que já fizeram essa Olimpíada pelo menos uma vez, e no caso de vocês do 9º, pelo menos 2 vezes, a maioria, eu acredito. Essa é uma Olimpíada a nível nacional e, diferente da Olimpíada Canguru de Matemática, ela acontece em 2 fases. A gente tem a primeira fase, que é feita na escola, e aí vocês estão concorrendo entre vocês nessa primeira fase. Lembrando, nós temos a prova de nível 1 e a prova de nível 2. A prova de nível 1 é para os alunos de 6º e 7º e a prova de nível 2 é para os alunos de 8º e 9º. Então, aqui nessa escola vão estar competindo os alunos do 8º e do 9º para se classificarem para as vagas da segunda fase. Essa primeira fase vai acontecer mais ou menos no final, tem um período do finalzinho de junho para o começo de agosto, e aí ela vai acontecer com moldes um pouco diferentes, porque nas anteriores a gente recebia a prova impressa na escola e repassava para vocês, mas esse ano a gente vai verificar a melhor maneira de repassar essa prova, essa fase da escola. Até lá, até o finalzinho de junho, a gente vai estar trabalhando, vez por outra, questões relacionadas ao OBMEP, às vezes aulas inteiras, simulados, vídeos que são dispostos na plataforma, no site da OBMEP, e dentro desse trabalho que nós estaremos realizando, nós iremos nos preparar para, dentro da Olimpíada, ter condições de competir.
primeiro entre nós e depois, na segunda fase, a nível nacional. Aí sim, concorrendo a medalhas, menções honrosas, possibilidades de bolsa de estudo. O pessoal que recebe medalha de ouro tem a possibilidade de fazer uma viagem. Eu não sei se no cenário de pandemia teria para receber essa medalha no Rio de Janeiro, mas até lá a gente vai conversando sobre isso e hoje é só mesmo para dar essa alavancada inicial nesse processo e dizer que nós iremos nos preparar através das nossas aulas de matemática também, além do nosso conteúdo, para essa Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Relembramos então qual é a nossa agenda. Nós tínhamos na nossa agenda a correção do exercício, que acabamos de fazer, a conversa sobre a OBMEP, e aí o próximo ponto da nossa agenda é o conteúdo propriamente dito. Conteúdo este relacionado à aula de hoje. É obviamente que o que a gente estava vendo, claro que é conteúdo. Então, aí no livro de vocês podem abrir na página 99. Se você tiver com uma boa qualidade de vídeo, que isso depende da internet, você pode acompanhar aqui pela tela, também não faz, não tem muita diferença. Mas quem quiser acompanhar pelo livro, está no livro na página 99. O conteúdo que nós iremos iniciar agora é um conteúdo chamado produtos notáveis. E aí, o próprio nome já sugere do que se trata esse conteúdo. Um produto é uma multiplicação e, nesse caso, a gente chama de produtos notáveis porque eles dão a nós a possibilidade de facilitar a nossa vida em algumas situações da matemática. O primeiro produto notável que nós iremos observar é um produto notável chamado quadrado da soma de dois termos. E aí ele traz uma explicação mais ou menos geral do que isso significa, e ele diz o seguinte: o quadrado da soma de dois termos, A e B, e aí nesse caso A e B aí está representando qualquer número que possa vir a ser, e aí ele diz que esse produto é identificado por A mais B elevado ao quadrado. Everton, mas o que significa esse A mais B elevado ao quadrado? Está aqui, ó. A mais B elevado ao quadrado é tudo isso ao quadrado. Quer dizer que é A mais B vezes A mais B. E aí, desenvolvendo esse produto entre polinômios, que aí a gente tem aqui um polinômio, outro polinômio, cada um com seu termo, a gente vai ter o seguinte: A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, BA, e B vezes B, B ao quadrado. Quando nós fazemos a redução desses termos aqui, AB e BA, aí lembra de uma propriedade da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui pode ser AB e AB. Aí nós temos aqui o seguinte: A ao quadrado permanece, mais 2AB, mais B ao quadrado. Everton, o que é que isso significa? Trazendo o conceito que está posto. Ele diz o seguinte: o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto dos dois termos mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui, galera, é conceitual. É o conceito geral do quadrado da soma de dois termos. Mas é a gente observando um exemplo prático. A gente tem aqui, primeiramente, esse polinômio que traz dois monômios simples, x mais y. Sem que eu precise fazer todo esse desenvolvimento que está aqui em cima, eu posso partir já desse conceito e dizer que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. E isso também é aplicável com números e com polinômios que apresentem outros elementos. Por exemplo, aqui a gente tem a sobre 5, A dividido para 5, mais 3B. Isso tudo ao quadrado. Vamos utilizar o produto da soma de dois termos. Esse primeiro termo, A
sobre 5 vai ficar a sobre 5 é elevado ao quadrado. Lembra? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que está aqui, vezes o segundo, que está aqui, mais o quadrado do segundo, está aqui. Everton, e aí? Aí quando você chega nesse ponto, se for o caso, e nesse caso é possível, a gente faz essas reduções. A ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, aí multiplicando isso aqui, tudo que está em cima, 2 vezes 3 é 6, A vezes B é AB, e a parte de baixo é 5, fica 6AB sobre 5, mais 9, 3B ao quadrado é igual a 9B ao quadrado. E a gente tem aqui nesse modelo representado o que significa o quadrado da soma de dois termos. Nós temos também a possibilidade de representar isso que eu coloquei para vocês de forma geométrica, ou seja, utilizando um desenho geométrico. Aí a gente tem esse quadrado aqui, que ele chamou de quadrado A, B, C, D, que tem as seguintes medidas. Como ele é um quadrado, esse comprimento é igual a essa largura. Mas ele não traz um número, ele traz esse pequeno polinômio aí. E ele diz que essa altura é A mais B e aqui também é A mais B. Só que A mais B, de que forma? Eu tenho divididozinho aqui. Essa largura aqui é B e essa pequenininha é A. Quando eu faço, e aqui em cima da mesma forma, aqui é pequenininha A e aqui é B. Quando eu faço essas multiplicações para encontrar a área, vejam só, fazendo aquele cruzamento como na tabuada pitagórica. A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, aí aqui embaixo, B vezes A, AB ou BA, e B vezes B, B ao quadrado. Desta maneira, a expressão continua sendo absolutamente a mesma que traz no conceito do quadrado da soma de dois termos. E aí a nossa professora aí diz o seguinte, a expressão A ao quadrado mais 2AB mais B apresenta três termos e é denominada de trinômio quadrado perfeito. Aí tem a maneira como foi demonstrada, como foi utilizada essa área. Mas, Everton, como é que eu faço isso de forma prática? Como é que eu vejo, como é que eu realizo esse cálculo? Vem aqui para a lousa comigo. Eu tenho aqui, na lousa, dois exemplos. Eu tenho x mais 1 elevado ao quadrado. O conceito é o seguinte, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O primeiro termo é x, então vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Reduzindo isso aí vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 1 é 2, 2x, mais 1 ao quadrado é 1. Everton, por que isso é mais fácil? Isso é mais fácil, pessoal, porque se eu fosse fazer x mais 1 vezes x mais 1, eu ia ter que desenvolver ele inteiro. O que eu gastei aqui apenas 2 linhas para fazer, aqui eu ia gastar em torno de 3 linhas para fazer. E esse é um conceito importante. Pegando esse segundo exemplo aqui, 2x mais 4 elevado ao quadrado. Vamos lá. O quadrado do primeiro, aí tem que lembrar, o primeiro é tudo que está no primeiro termo. Vai ser 2x, bota um parênteses para não esquecer, o quadrado do primeiro, 2x, isso tudo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quando eu falo primeiro e segundo, é primeiro e segundo termo do polinômio, tá bom? 2x ao quadrado vai ficar como resultado 4x ao quadrado. Por que é 4x ao quadrado? É 2x vezes 2x. 2 vezes 2 é 4, x vezes x é x ao quadrado. Mais 2 vezes 2 vezes 4,
2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. 16x mais 4 vezes 4, 16. Esse é o nosso polinômio da forma já reduzida. Então, pessoal, é isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão longo, mas agora a gente retorna para o grupo. Eu vou tirar alguma dúvida que você tenha anotado durante essas explicações e a gente vai para o exercício, que é o momento em que a maioria das dúvidas surge e a nossa interação lá no grupo do WhatsApp vai ser colocada da mesma forma. Um forte abraço desse vídeo e aí vamos retornar lá para a nossa sala no grupo do WhatsApp, tá bom? Valeu!